Pedrão, Oi. bora falar de desgraça? Meu Deus. Não, volta. Solta a vinheta. Né? Eu fui sincero demais, né? Não sei, ó. O material tá contigo, Pedrão. Você usa do jeito que você quiser. Carta branca. Vai, Brunão. Tá, deixa eu me recuperar aqui. Somos todos Bruno. Obrigado. Pedrão, eu acho que o time de cada um aqui já passou por várias crises, né? É natural. Um momento está no topo, outro momento você tá mal. Mas do jeito que o Fortaleza tá, Tá, uma desgraça. uma desgraça medonha, pelo amor de Deus. Segue comigo que a gente vai tentar desvendar o que diabo se passa no Eu Fortaleza. fiz de propósito. Simbora. Vou fazer de novo. Eu fiz de propósito. Eu não aguentei. Tá tranquilo aí? Show. Pensando aqui num bem. trocadilho. Fica à vontade. Sinta-se em casa. Vai no seu tempo. O pessoal de casa espera. Desgraça! Desgraça! Bora, solta a vinheta. Vai ser isso. Vai ser o compilado das nossas 3 tentativas. Show, solta. Eu fiquei calado porque eu me comportei. Pronto, voltamos. Depois dessa abertura caótica, Total. cara, a gente fez um pouco essa brincadeira porque é rir pra não chorar, cara. Porque em muitas crises que os times já passaram, às vezes a gente consegue enxergar uma luz no final do túnel. No caso do Fortaleza, eu não consigo. Tudo dá errado. Cara, porque é um negócio tão tenebroso, porque não é apenas uma questão de entender o que se passa, se é jogador que tá encostado, se é jogador que tá com má vontade. Quando eu vejo o Vojvoda falando que está ruim, mas o negócio pode piorar, quando eu vejo ele saindo da coletiva com 40 segundos, só aparecendo por respeito à imprensa, quando eu vejo o Marcelo Paes logo depois, um vídeo falando que vai tomar medidas energéticas, o termo que foi utilizado, e mesmo assim a gente não consegue ver nada, mesmo assim os jogos se passam e nada muda, quando eu vejo um Flamengo meter um sonoro 5-0 de maneira humilhante para o Fortaleza, onde o Fortaleza não jogou, e ainda com novas informações mostrando nos bastidores, meu amigo, a diretoria está completamente perdida, mais cega que cega em tiroteio. E assim, como é que o torcedor vai acreditar que pode ter uma noção se quem fala, quem está em frente ao clube, não é apenas a mensagem que se passa, a forma como se fala parece que é uma forma abatida. Eles estão cansados, eles estão perdidos, ao menos é o que passa por aqui. Então, assim, a gente precisa fazer uma recapitulação, talvez, até para entender o que se passou no Fortaleza ao longo desse ano. Porque é uma loucura, Pedrão. Se o fantasma do rebaixamento estiver jogando bingo com Fortaleza, na cartilha do rebaixamento, falta só a demissão do técnico para ele gritar bingo, porque tudo já foi. Né? Arquibancada vazia, a crise de sócio-torcedor que teve com vazamento de informação, Eliminações frustrantes, falta de performance, disse-me-disse, ninguém sabe nada. Eu acho que é uma esperança que o torcedor tem, e eu particularmente tenho essa esperança de ver o Fortaleza performar melhor, pelo menos trazer uma nova identidade, que a torcida consiga novamente se identificar com o time, é a chegada do Papelinho. Sim. Porque o Papelinho, ele esteve no Fortaleza, ele junto com o Marcelo Paes, ele vem da Série C, passa por todo aquele processo assertivo da contratação do Rogério Ceni, a ida para a Sul-Americana, a ida para a Libertadores, contratações de nomes muito bacanas, por exemplo, Iago Pikachu, que foi muito útil nessa trajetória do Fortaleza. Sim. E principalmente, que eu acho que é um dos mais importantes nesse momento, é a sinceridade do Cabra. Porque parece muito discurso de que a gente não pode falar tudo. Quando o Vojvoda diga, abra o olho, ou então quando o Vojvoda diga o que posso falar sobre o momento do Fortaleza é o que sai em campo, sim, sempre é uma coisa que está sendo dita, mas nunca está sendo totalmente revelada. Sempre em minhas palavras. Eu acho que com o Papelinho não tem isso. Eu acho que na primeira coletiva do Papelinho ele vai rasgar. E aí, pelo menos, é mais difícil você... Quer dizer, é bem mais fácil você ter medo daquilo que você não conhece. Sim. Esse é o cerne do medo.
É você temer aquilo que lhe falta credibilidade, falta crença. Então, eu gosto da ideia da chegada do Papelinho, parece uma coisa mais... Parece uma luz no fim do túnel, uma das poucas, mas eu tenho certeza que torcedor, comissão técnica, diretoria, até o próprio elenco tá torcendo e implorando para que chegue essa parada do Mundial, para ver se conserta, se ajeita, se faz alguma coisa nessa casa, porque, menino, no intervalo de 16 jogos, Bruno, o Fortaleza teve 2 vitórias, cara. É um número muito surreal, meu irmão. Pedrão, eu sei que você vai concordar comigo, não sei se o cara aí em casa vai concordar também. O Papelinho não é um nome moderno. Não é um nome que vai trazer, assim, contratações mirabolantes. Inclusive, eu achei o nome para substituir dele lá no Remo extremamente ousado, que foi o Braz. Marcos Braz. Que é um nome forte, mas eu fiquei curioso para saber se fosse ele aqui. Fiquei curioso, eu confesso. O Marcos Braz é um inútil. Não fala assim do bichinho. Ele como dirigente, ele é péssimo. Não fala assim. Ele gritou lá, Real Madrid, pode esperar. Meu filho, eu tenho medo. Eu tenho medo do pessoal lá de Belém com as virilhas mordidas. Eu tenho medo disso. É porque, assim, eu tenho uma grande sensação que precisa dar uma chacoalhada ali, que precisa dar algo diferente. Tudo bem. Ignorando o Marcos Braz, que é um dirigente péssimo, ele anda até hoje com a fama do Flamengo 19, que nem ele que foi responsável por isso. Trazendo sobre o Papelinho. O Papelinho, ele não é um gestor moderno no sentido de técnicas inovadoras de mercado. Ele é o dirigente antigo, que sabe falar a língua do boleiro, que sabe falar a língua do jogador, que com ele não tem meias palavras, não tem disse-me-disse, não tem aquele meio termo. Colocando em bom português, é aquela conversa de sujeito a um homem. De, olha, você falou isso, então vamos honrar um compromisso, porque eu também vou honrar o compromisso contigo. Então, ele, pra mim, tu acha que precisa de uma limpeza no elenco? Total. Tu sabe o que poderia ajudar? Tu sabe o que poderia ajudar? Eu quero terminar o argumento. Desculpa. Vai. O Papelinho, pra mim, é um homem pra conseguir... Com licença? Tá, desculpa. É um homem pra conseguir botar ordem na casa. Porque, cara, o Fortaleza está sujo. E o que a gente faz quando uma casa está suja? A gente limpa. Como limpamos? Com o meu lá e bleach, né? De que outro jeito? Segue aí. Pedrão, cara, você curte mágica? Cara, eu gosto de mágica. Quer ver um truque? Medo, quero. Nada na minha mão. Prepara. Rapaz, eu sou bom ou não sou? Meu Deus, eu fiquei um pouco impressionado. Esse aqui, cara, é a marca Bleach. Limpa vidros. Olha aí quanto vidro tem aqui pra limpar. Isso aqui rende bem demais, cara. Pô, o vidro fica lindo, que assim, parece que eu tô assim, olhando no espelho mesmo. Tá bom, então deixa eu tentar. Posso tentar? A rocha? Deixa eu ver aqui. Não é isso aqui não. Aí sim, hein, pai? Olha um desinfetante meu lá, cara, da Isoquímica, uma empresa tipicamente aqui do Ceará. Exatamente. Mas deixa eu dar um recado pra galera que tá assistindo a gente. Bora. Se você tá vendo a gente, não precisa de mágica você, cara. Os produtos da Isoquímica, que estão aqui pra facilitar a vida de todo mundo, eles são nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o estado do Ceará. Então você que tá fazendo as suas compras, não perca tempo, cara. Pega um produto meu lá, pega um produto Bleach, coloca, sapeca ele no carrinho do supermercado, leva pro caixa, que é satisfação garantida. Porque com os produtos meu lá e os produtos da Isoquímica, é mó limpeza! Vamos pro vídeo. Voltando, espero que tenham gostado desse truque de mágica, porque mágica é o que o Fortaleza vai precisar fazer para conseguir se salvar do rebaixamento. O próprio pai disse isso, Pedrão. A luta é contra o rebaixamento. Não tem como enganar, não tem como esconder isso do torcedor. E assim, a casa tá suja, Pedrão. Tá suja no nível que tem jogadores recém-chegados que não sabem o que é a ideia de hierarquia. Tem jogadores que chegam e já querem ter a faixa de capitão, já querem jogar todos os jogos como titular, que simplesmente estão fazendo pouco caso do Fortaleza. Bruno, vamos aqui. Eu não combinei isso com o Bruno. Quer falar nomes? Eu não combinei isso com o Bruno, de verdade. Mas eu acho que é nosso papel enquanto jornalista a gente falar algumas coisas, sabe? Bora. Tipo, tô cansado. Galera, desculpa assim. A gente quer muito bem do Fortaleza. Eu tenho um carinho enorme pelo Fortaleza. Um carinho, assim,
Eu acho Fortaleza assim, extremamente importante para a minha história, enquanto jornalista, enquanto pessoa, e me gera uma revolta ver o Fortaleza desse jeito. Então vamos tentar, vamos falar pelo menos as informações que chegaram até a gente, para a gente falar um pouco sobre esse momento, porque também me indigna também todo mundo tá calado em relação a isso, sabe? Sabe, Bruno? Tô falando sério aqui mesmo, assim, tô brincando não. Queria que a gente falasse algumas coisas, queria que você dissesse o que você sabe, eu vou dizer o que eu sei também, vamos convidar aqui o público aqui para o diálogo também. É isso. Tudo bem. O que chegou para mim através de pessoas internas? Um dos jogadores que não estão comprometidos com o clube é o recém-chegado Paul Fernandes, que chegou como capitão do Boca Juniors. E a partir do momento que chega e não teve o espaço que achou que teria no clube, começou a fazer corpo mole. Porque ele viu que outros jogadores, como Tinga, como Tite, que eles têm serviços prestados à casa, têm hierarquia por trás, de repente ele se viu que não iria conquistar esse espaço com tanta facilidade e começou a quebrar a bola, começou a não se esforçar de verdade. Tem jogadores que viram as suas negociações frustradas ao longo de algumas janelas e pensaram, se não querem me negociar, então eu vou começar a quebrar a bola também. Então assim, se você assinou um contrato de alguns anos, você tem que ter um compromisso com esse clube ao longo dos anos. Se você quer sair, tudo bem, negocie e tudo, mas honre o contrato. Seja franco, né? Seja franco, honre o contrato. Vocês têm que entender, galera, vocês que estão em campo, gente, pelo amor de Deus, não é só sobre a profissão de vocês, não. Existem várias famílias ali de colaboradores que necessitam do clube. Vocês estão falando sobre uma paixão de uma nação que está sendo totalmente deixada de lado por conta de ego, vaidade, sabe? E vocês estão jogando uma temporada inteira da vida de vocês fora. Jogando uma oportunidade perfeita de um trabalho que está sendo extremamente... um trabalho longo que foi feito por várias mãos, ser dilacerado. A própria parceria Marcelo Paes e Alex Santiago, que existia há um tempo, ela foi quebrada durante esse trajeto. A gente vê todas essas picuinhas e essas intrigas que vêm rolando de forma interna e se apoiando no discurso de que não gosta da metodologia do Vojvoda, porque ele não mantém um elenco fixo e isso tira um pouco da gana de conseguir lutar pela titularidade. Gente, por favor, para mim isso não rola. Para mim isso não engulo. Você ganha um salário, eu estou falando com você, atleta, jogador de Fortaleza, você ganha um salário que é totalmente fora da realidade da maioria dos brasileiros aqui desse país, que lutam e ralam, às vezes, para conseguir uma grana, para conseguir sustentar você. Porque pagando um ingresso, sendo sócio torcedor e sendo a audiência de você, que os patrocinadores bancam o clube. Então você, no mínimo, tome vergonha na sua cara e comece a jogar bola, que é o mínimo que você tem que fazer. E pare de destratar e humilhar um torcedor que vai às 8h30 da noite num domingo para assistir Fortaleza e Cruzeiro, para ver um time dominado. E vocês fazendo corpo mole dentro do campo, gente. Pelo amor de Deus. Tome vergonha na sua cara. Tome tento na sua vida. Se alue. E se não for para ter empatia pelo próximo, ao menos pense na sua carreira, na sua imagem. Que história eu vou deixar para os outros? Que história eu vou deixar para o meu filho? Você abriu mão de uma temporada toda sua. Exato. Eu saí brigado com tal clube, tal time, tal cidade. Por quê? Não, porque eu não consegui resolver as coisas na conversa e decidi fazer sacanagem. Total. Não é assim que funciona. O Fortaleza, inclusive, falando de maneira bem franca, o próprio Vojvoda, ele está pedindo ajuda. Está pedindo socorro praticamente nas coletivas, porque não está conseguindo fazer o elenco render, porque tem gente que não quer fazer render. O Vojvoda também comete erros, assim como todo ser humano comete erros. Tem escolhas muito questionáveis em campo. Mas quando você vê um elenco que, ao menos grande parte dele, está descompromissado, aí não tem... Pode ser o Ancelotti, podia ser o Alex Ferguson, não tem como fazer isso rodar. E o próprio Presida falou, né, que a instituição Fortaleza está do lado do Vojvoda, né? Eu acho que esse discurso ele aberto ao público, ele também abre a discussão da rixa entre elenco e comissão técnica, né? Sim. O último apelo que eu vou fazer para encerrar, até porque a gente está com o tempo estourado no nosso vídeo, é dizer para vocês tomarem tempo, ainda dá tempo, gente. Ainda tem tempo. O prejuízo já foi maior. Em 2022, o prejuízo era bem maior do que tem hoje. Então ainda dá tempo de corrigir o rumo, de consertar as coisas, de limpar essa casa e de fazer essa temporada não ter o pior desfecho do que ela pode estar. Inclusive, no sorteio que teve agora da Libertadores, o chaveamento do Fortaleza é até um pouco mais tranquilo do que
do que, por exemplo, do próprio Palmeiras, né? Então dá tempo, inclusive, de conseguir reverter essa história e terminar esse ano do jeito mais legal, tá? Eu peço esse apelo, assim, em nome de todo mundo que está aqui. O papel do jornalista é fazer uma ponte entre a informação e o torcedor, entre a informação, e eu acho que também tem isso. Eu sei que vocês escutam a imprensa. Então é um apelo para que a gente não termine o ano de uma forma tão vexatória, porque ridículo já está. Então não vamos piorar a situação, tá certo, Brunão? É isso. Né? É isso. É difícil dar uma boa noite para todos, até a próxima, porque o clima pesou. Mas o jornalismo e o time de fora não se faz apenas de gracinha, de um bom caos às vezes. Também se faz de momentos sérios. É o que o momento pede. De qualquer maneira, eu sou o Bruno Quintino, este é o Pedro Aragão, este é o time de fora. E esperamos poder comentar notícias mais leves na próxima. Mas o Fortaleza e o elenco vão ter que ajudar. Até mais. Fui. A gente vai ficar preto e branco agora, ficar tenso, assim, A luz. É meu tenso, vai ficar me morreu, gente, que é isso. Fiquei meu tenso aqui. Uma desgraça! Desgraça! Eu vou mudar também esse vídeo, vai chamar Desgraça Futebol Clube. Fraqueza.